Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Veja Essa História. Não se esqueçam de já ir se inscrevendo se ainda não estão inscritos, acionando o sininho das notificações para ficarem por dentro de todos os vídeos que colocamos aqui a cada semana. Compartilhando esse vídeo, curtindo, convidando outras pessoas para participarem do nosso canal. E Dom João chegou ao Brasil em 1808 e aqui permaneceu até 1821. O que ele fez nesse período? Quais as mudanças que ocorreram com o país durante a administração joanina e mais depois que ele retorna a Portugal em 1821? Se vocês quiserem saber um pouco dessa história, me acompanhem e vejam essa história. No último vídeo falamos a respeito da chegada da corte real portuguesa ao Brasil, início de 1808, em função da invasão francesa a Portugal, fazendo com que Dom João e toda a sua corte venham de forma acelerada, corrida para o Brasil. Aqui chegando, primeiro ele para em Salvador, porque alguns navios se desgarraram da frota, enquanto alguns vieram direto para o Rio de Janeiro, alguns precisaram parar primeiro em Salvador, ficaram algum tempo, e lá ele assina o primeiro decreto administrativo, que foi da abertura dos portos às nações amigas, liberando o comércio do Brasil a todos aqueles países que fossem amigos de Portugal, na época limitado tão somente à Inglaterra, porque todo o restante da Europa Ocidental estava sob domínio napoleônico. Então, tinha sobrado, era exatamente a Inglaterra que foi a grande ganhadora, a grande vitoriosa nesse quesito. Mas, chegando ao Rio de Janeiro, era necessário que algumas obras fossem feitas para que se adaptasse a cidade às exigências agora de ter se tornado a capital do Império Português. O Rio de Janeiro deixava de ser a capital da colônia e agora era a capital de todo o Império Português. E com isso era necessário que se fizessem certas adaptações, certas criações, e Dom João foi criando uma série de coisas, como o atual Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a primeira versão do Banco do Brasil, a liberação para a publicação de jornais que haviam sido proibidos anteriormente, foi criada a Imprensa Régia, que publicou o primeiro jornal do Brasil, oficial foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Uma série de outras medidas a fim de que o Rio de Janeiro se tornasse um mínimo necessário para a administração portuguesa no Brasil. Não havia data para retorno a Portugal, uma vez que não se sabia até quando iria durar o domínio napoleônico na Europa. Esperava-se que fosse o mais rápido possível, mas Dom João foi acabando gostando dos novos ares, inclusive que já havia um plano antigo de Portugal de transferir a capital para cá, e aquilo foi apenas um pretexto final para que essa transferência fosse efetivamente realizada. Ele foi ficando mesmo após a derrota de Napoleão em 1815. E por aqui, o que ele vai fazendo? Lembre-se que a abertura dos portos, assinada em 1808, garantiu para os ingleses o comércio, agora com o Brasil, liberado. Mas, e se outros países começassem também a fazer aliança com Portugal? Então, a fim de garantir esse comércio, em 1810 foram assinados 2 tratados com a Inglaterra. O Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Pelo Tratado de Comércio e Navegação, entre outras medidas, coube a criação de uma cobrança de uma taxa alfandegária de 15% em relação aos produtos ingleses. Pode parecer muito, mais os produtos portugueses, os poucos produtos portugueses que podiam chegar ao Brasil ainda, tinham uma taxa de 16%, 1% a mais, e de outros países, porventura, que fizessem comércio com o Brasil, era muito maior. Isso iria baratear o preço da mercadoria inglesa. O mercado brasileiro ficou lotado de produtos ingleses, inclusive há referências
em correspondências da época, em textos da época, falando a respeito disso, que se encontrava no Rio de Janeiro, todo e qualquer produto que se encontrava também em Londres, em decorrência da vinda de uma quantidade fabulosa desses produtos, porque eram produtos de melhor qualidade e, ao mesmo tempo, pagavam uma taxa alfandegária menor, e com isso dava-se preferência ao produto inglês. A indústria brasileira, que havia sido liberada agora por Dom João do Brasil, não teve como concorrer com os produtos ingleses e nem havia uma infraestrutura por aqui que pudesse bancar o desenvolvimento dessa indústria. Então, o que o país comprou era exatamente de procedência inglesa. Mas, além dessa taxa, que é a principal medida do Tratado de Comércio e Navegação, existiam outras. Por exemplo, a nomeação de juízes ingleses para julgar os súditos britânicos que residissem no Brasil. Então, aqueles ingleses que cometessem algum tipo de crime aqui não seriam julgados por juízes portugueses, e sim por juízes ingleses. Tinham um privilégio. Deu liberdade de culto aos ingleses. É bom lembrar que Portugal e depois o Brasil o Império adotou o chamado regime do padroado, a união da igreja com o Estado, sendo que a religião oficial era a religião católica. As outras religiões não eram bem proibidas, mas não podiam ter templos públicos. Haviam reuniões religiosas em casas particulares. Como a Inglaterra era, e ainda é até os dias de hoje, predominantemente anglicana, uma das várias religiões que surgiram com as reformas religiosas do início da Idade Moderna, os ingleses se ressentiam de não poder ter o seu culto livre no Brasil. Então, pelos tratados agora assinados com os ingleses, foi concedido a eles essa liberdade de culto. Já o Tratado de Aliança e Amizade falava na gradual extinção do tráfico de africanos para o Brasil, coisa que ainda vai perdurar um bom tempo ainda. Isso em 1810. O tráfico só foi extinto, na verdade, em 1850. Veremos mais adiante. Muito bem. A derrota de Napoleão ocorreu em 1814, a primeira vez, e depois de um breve retorno dele ao poder, em 1815, o chamado governo dos 100 dias, ele é definitivamente derrotado e é exilado para a ilha de Santa Helena. O Congresso de Viena, que havia se reunido em 1814, volta a se reunir para definir como ficaria a situação da Europa após essa derrota de Napoleão. Dom João, que agora já era Dom João VI, uma vez que sua mãe, Dona Maria I, havia falecido e ele foi coroado no Rio de Janeiro, queria participar do Congresso de Viena. Só que havia um pequeno problema. Ele governava Portugal a partir de uma colônia. Colônia não participa de Congresso Internacional. A saída, a elevação do Brasil, a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então agora o Brasil deixava de ser colônia, passava a ser Reino Unido. É bom destacar esse ponto porque muitas pessoas pensam que o Brasil deixou de ser colônia em 1822, com a independência, e não foi bem assim. 1822 foi a separação administrativa de Brasil e Portugal, mas o país já não era colônia. Aliás, até um pouco antes, o Brasil já era um vice-reinado. Os últimos governantes portugueses que administraram o Brasil antes da chegada da família real eram vice-reis. Então, o Brasil era um pouco além de uma simples colônia. Agora, com essa elevação, em 1815, o Brasil se torna Reino Unido. Então, ele deixa de ser colônia, de uma vez por todas, em 1815. Apesar de, mais adiante, vamos ver isso, as chamadas Cortes de Lisboa quererem recolonizar o país. No ano seguinte, 1816, chega ao Brasil a famosa missão francesa, diversos artistas que vieram para cá. Há uma série de controvérsias a respeito disso. Tradicionalmente falava-se que eles haviam sido convidados por Dom João, depois começou a surgir uma hipótese que eles, na verdade, estavam fugindo de governos que se instalaram na França. Ainda não se tem uma definição completa a respeito do motivo da vinda dessa missão francesa. O fato é que vários artistas chegaram ao Brasil, entre eles Jean-Baptiste Debray, que foi um pintor que realizou uma série de quadros, de pinturas importantíssimas, e ele tinha um detalhe muito interessante a respeito da sua obra. Ele não retratava apenas aquelas figuras importantes da corte, como era de praxe na época.
porque ele retratava cenas do cotidiano, do dia a dia das pessoas, inclusive dos escravos. Muito importante a obra de Debré para conhecermos alguma coisa da vida diária no Rio de Janeiro. E ele, mais tarde, que vai fazer a pintura da bandeira do Brasil Império, mais adiante. A política externa de Dom João no Brasil foi caracterizada por duas conquistas militares bem interessantes. Em 1809, ainda com Napoleão dominando a Europa, um ano após a sua chegada aqui ao Brasil, de Dom João aqui, houve a invasão do que é hoje a Guiana Francesa, uma forma de represália a Napoleão. Não posso enfrentar na Europa, então vamos invadir um território francês por aqui, que era a Guiana Francesa, mas ela foi devolvida à França em 1817, por conta das cláusulas dos acordos que foram feitos lá no Congresso de Viena. Não havia mais razão de ser de manter a Guiana Francesa anexada ao Brasil. Já o outro país que teve a sua anexação ao Brasil por mais tempo foi a chamada Banda Oriental. Em 1816 foi efetivada a invasão da cidade de Montevidéu, capital do Uruguai atual. E esse país foi anexado ao Brasil com o nome de Província da Cisplatina, com o objetivo de se ter um controle melhor sobre a navegação dos rios da Bacia Platina. Falaremos isso mais adiante também, a partir da questão lá do Brasil já independente. A província Cisplatina, então, permanece unida ao Brasil de 1816 até 1825, ou seja, já pleno Brasil independente, já no governo de Dom Pedro I. Havia interesses também da simpática esposa de Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, em anexar o território, que era até então colônia da Espanha, e ela era uma princesa espanhola. Em 1817, no entanto, começa em Pernambuco uma revolução. Essa revolução tinha um caráter anti-absolutista, separatista, republicano, chegou a elaborar um projeto de constituição para aquela região, declarando-a separada do Brasil. E essa Revolução Pernambucana teve a adesão de diversos elementos de vários segmentos sociais, porque havia um descontentamento generalizado em relação ao governo do Rio de Janeiro. No entanto, foi uma revolução que durou um pouco mais de 70 dias. Logo, foi contido e a repressão foi violenta, com várias prisões, várias execuções dos envolvidos nessa revolução. Agora, e Portugal? Como ficou Portugal? Dom João veio para o Brasil em função da invasão francesa. Finalzinho de 1807, chegou aqui início de 1808. Em 1815, Napoleão foi derrotado definitivamente. Não havia mais ameaça napoleônica. Quem governava Portugal? Quem administrava o país sem a família real portuguesa que estava aqui no Brasil? Quem administrava Portugal por esse período era um nobre inglês, Lord Beresford. Não precisa dizer que a população não nutria a menor simpatia pelo fato de estar sendo governada por um inglês. E onde está o príncipe regente e agora rei? Estava no Brasil. E não fazia a menor questão de voltar para Portugal. Por ele, permaneceria no Brasil para sempre. Ao contrário de sua digníssima esposa, Dona Carlota Joaquina, que a todo momento cobrava o retorno a Portugal. Ela não tinha a menor simpatia também pela terra brasileira. Mas lá em Portugal, em 1820, começa a chamada Revolução Liberal do Porto, influenciada por ideias liberais. E essa revolução também alcança assim, uma ampla repercussão, com uma adesão de várias pessoas, e é feita a convocação das Cortes Gerais Extraordinárias Constituintes da Nação Portuguesa, o nome pomposo. A revolução não foi para frente, ela acabou derrotada, mas foi feita a convocação para simplesmente chamadas Cortes de Lisboa, nome mais simples, com o objetivo de elaborar uma Constituição. Os objetivos da Revolução do Porto: a constitucionalização do país, a expulsão do governador inglês, Lord Beresford, não queriam saber dele mais por lá,
e exigir o retorno de Dom João VI para Portugal. Mesmo com a Revolução derrotada, as Cortes de Lisboa se implantaram, foi feita a Constituição, inclusive com participação de deputados nascidos no Brasil. Participaram das Cortes de Lisboa, mas se retiraram antes do término dos trabalhos pelo fato de que as Cortes de Lisboa eram liberais em relação a Portugal. Em relação ao Brasil, a ideia principal era que o país voltasse a ser colônia. Daí vamos ver os diversos atritos entre os deputados da Corte de Lisboa e Dom Pedro, que fica aqui como regente após o retorno do pai a Portugal. E exatamente a pressão dessas Cortes de Lisboa, a pressão de diversas pessoas insatisfeitas em Portugal, inclusive sob ameaça de perder o trono, que faz com que Dom João realmente se decida a retornar a Portugal. 1821. Antes de retornar, ele chama o filho Dom Pedro para uma conversa. Dom Pedro cá ficou como regente e aí aconselhou: se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Dom João, naquela ideia que nós tínhamos, muitas pessoas infelizmente ainda têm, que era um rei simplório, na verdade ele estava já enxergando o que iria acontecer. Ele estava vendo o processo de independência de outros países da América, antigas colônias da Espanha, feitas não poucas vezes por aventureiros, e viu que o Brasil poderia tomar o mesmo caminho. Então aconselhou o filho que tomasse a frente do movimento, porque ele de respeitar Dom João como rei de Portugal, e se tornasse líder do processo de separação política do Brasil em relação a Portugal, que de fato veio a ocorrer em menos tempo ainda do que imaginado. Dom Pedro cá ficou pelo fato de que o Brasil, sendo um reino unido, não podia mais ser administrado por um simples vice-rei. Tinha agora que ter a administração por um membro da família real portuguesa. Então, como filho mais velho, ele é nomeado príncipe regente, em nome de el-rei Dom João VI, que retorna a Portugal com o restante da família e toda a corte. Consta que Dona Carlota Joaquina, como havia prometido, ao chegar ao navio, tirou os sapatos, sacudiu-os, ou até mesmo teria jogado-os no mar, dizendo que não levaria um único grão de poeira desta terra que ela abominava. O problema é que Dom João deixa o Brasil um pouco quebrado, por assim dizer, economicamente, porque consta que ele levou todo o tesouro, todo o dinheiro que havia no Banco do Brasil. Isso vai causar um problema econômico muito grande para o próprio filho que aqui ficou, mas isso já é uma outra história que veremos em outro vídeo, a administração de Dom Pedro no Brasil, o processo de independência. Então, se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtirem, de compartilharem, de se inscreverem no canal se não estão inscritos, e até a independência do Brasil, o nosso próximo vídeo.